Salmo de número 37. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Senhor nosso Deus, aqui temos, ó Deus, cremos que o Senhor tem dado a nós, Pai querido, nessa noite, esta oportunidade divina de adorar o Senhor. Meu Deus, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados, e cremos que o Senhor, Pai, está aqui para nos ajudar, para nos abençoar. Mais uma vez, com mais esse culto na Tua presença. Ó Deus querido, Deus eterno, abençoa cada irmão, Pai. Abençoa cada irmã. Que a graça bendita do nosso Deus bendito, Senhor Jesus Cristo, possa nos dar essa noite, Pai querido, algo nos nossos corações, para que possamos sair daqui melhores do que nós entramos, para que possamos sair daqui curados, revigorados, ó Pai, libertados, ó Deus, crendo na Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos cantar alguns hinos. Deus abençoe os irmãos aqui de Citrolândia, né? Betim. Deus abençoe cada um dos irmãos. Aleluia. Vamos cantar, vamos abrir nossos corações para Deus através da entoação dos cânticos, né? Vamos abrir, vamos louvar a Deus com toda a força do nosso querer, né? Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar o hino de número 201. As firmes promessas. Sol. Quero lembrar os irmãos que sábado que vem, dia 10 de junho, já é a Santa Ceia. Amém? Às 19 horas. Aleluia. De Deus muito firmes são as promessas. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé te falta nos teus apertos, nas suas promessas descanse em paz. Quando és tentado, estou bem certo que Cristo auxílio te traz. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a febre arde, se extingue a vida, e quer a
guardar as suas promessas, terás vida bastante pra te abrigar. De Deus não vive, são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos que o céu de gozo virá levar-nos ao Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus no firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. 215. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou. Aleluia. Sim. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto em declínio, qual anjo divino, coroa de espinhos, o povo lhe deu. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, começa expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fazia sem ter compaixão. Me deram milagre, Jesus recusou, sentindo agonia, a morte da dor. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz, o perdão. Elohim, Elohim, lama sabachthani, clamava ao Pai, o seu filho Jesus, o bom Redentor, de novo clamou,
o Mestre expirou. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino. Quero tomar. Aleluia. Meu Deus, que amor incomparável. É. Esse amor de Deus é refletido na forma de mensagem enviada, na qual é a misericórdia de Deus. Aleluia. E graças a Deus por termos aceitado sua misericórdia. Meu Deus, que amor incomparável em mandar seu Filho ao mundo pra sofrer desamparado. Horas de sofrer incalculável, quadro triste e deplorável, mas que salvação levou. Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi imolado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse cedo que transmite paz e doce amor. Meu Deus, oh, perdoa as grandes faltas de quem a seu filho amado condenou sem haver culpas. Que ficaram em suas santas mãos e comprovam com exatidão grande prova do perdão. Esse quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz radiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo imaculado, que por nós foi imolado, ao cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse cedo que transmite paz e doce amor. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. E graças a Deus. Creio que Deus, o Espírito Santo, gosta de bons hinos, né, irmão? Amém. Aleluia. Se o mundo soubesse, o mundo religioso, diz o profeta que tem hinos que afastam o Espírito Santo. O Mombrana diz isso. Tem louvores
que faz com que o Espírito Santo abandone aquele culto. Diz o irmão Moraes. Só que o mundo não está nem aí com isso. Né? O mundo quer barulho, quer movimento, quer ver a coisa clássica. Não, nós queremos o velho, antigo hino, né, irmão? É isso que nós queremos, o velho e antigo hino. Eu estou caçando outro hino aqui. Aleluia. É esse aqui. Vamos bem. Muito bem. Vamos lá. Onisciente. Sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Sim. Antes de ti mais ninguém. E atualmente também. Pois é o amor verdadeiro. Deus hospitaleiro. Altíssimo Rei. És o amor verdadeiro. Deus onisciente. Altíssimo Rei. Antes de ti mais ninguém, e atualmente também, és o amor verdadeiro, Deus hospitaleiro, Altíssimo Rei. És o amor verdadeiro, Deus onisciente, Altíssimo Rei. Criaste os céus e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Antes tu deste uma ordem, a de te obedecer. Deste por fim livre-arbítrio, salvação ao padecer. Deste por fim livre-arbítrio, salvação ao padecer. Criaste os céus e a terra, rios e mares também. Chamaste trevas de noite, de dia luz, tudo bem. Criaste aves e plantas, toda a beleza que há. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Criaste a mim tua imagem, ó querido Jeová. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? Tem que cantar hinos que transportam a gente, né? Transporta. Glória a Deus. Vamos cantar o 279 do Inário, Se o guarda de Israel. Para os montes olharei de onde vem a salvação.
Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sempre a tua destra está. Nem de dia, nem de noite, mal algum te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, não te deixará cair. Como a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fui criado por Deus e por isso eu sou feliz. Você é feliz? Deus e sua natureza. Sol. Fui criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha, vê como é lindo o mar infinito, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Aleluia, glória a Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abriva animar, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fique igual com a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o
O mar infindo é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça o que a natureza diz, e ele é também feliz, porque provém de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos então adorar a Deus com nossas ofertas, irmãos. Aleluia. Irmão Paulo, tira para nós. Aleluia. Enquanto isso, vai fazendo fome. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esta parte que nós conduzimos este louvor. Creio que Deus tem tomado o nosso louvor. Creio que Ele tem recebido. Não foi do melhor da nossa capacidade, foi do melhor que nós temos. Senhor Jesus, agradecemos o Senhor por esses irmãos, por essas vidas que aqui se encontram. E pedimos o Senhor que nos ajude, que nos abençoe. Abençoe cada um, confirmando a Tua palavra, as Tuas bênçãos aos corações. Ajude a cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos tomar as Escrituras e nós vamos hoje fazer um período de oração. Depois nós vamos cantar o hino. Assim que nós ler a Escritura, eu quero falar sobre a misericórdia revelada. A misericórdia de Deus revelada. Eu quero tomar o livro de Isaías 53. 53. Aleluia. Somente o verso primeiro. Só o versículo primeiro. Isaías 53. Está escrito assim. Aleluia. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O profeta irmão Branham vem e nos revela. Manifestar o braço é revelar a sua vontade para nós. Amém? Em outras palavras, a quem o Senhor manifestou sua obra? A quem o Senhor deu-se a conhecer a sua vontade? Amém? Amém. Isso é a quem o Senhor revelou o que Ele está fazendo. A quem o Senhor revelou o que Ele fez, está fazendo e irá fazer. Porque para nós é isso. Nós temos a revelação do que Deus fez, do que Ele está fazendo e do que Ele fará. Você diz, por que o Senhor fala isso? Porque nós temos os 7 selos revelados. Os selos revelou o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, aqui temos uma porção da Tua palavra. E nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O homem não é nada sem o Senhor.
O homem não passa de nada. Até o nosso valor, segundo os cientistas americanos, passamos de 86 centavos. Isso é o que nós valemos. Oh Deus, mais uma alma redimida. Alguém que creia, que entenda o que o Senhor está fazendo. Isso vale mais do que 10 mil mundos, Pai. Ajuda, Pai querido, a cada um, as necessidades de cada um. Ajuda cada um, Pai. Perdoa nossas falhas, nossas transgressões. Pedimos o Senhor nesta noite que nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E a nossa oração nessa noite será juntamente com o irmão Bom. Nós vamos orar junto com o irmão Bom. Amém? Amém. Cerca de 14, 16 minutos de oração. Amém? Pois nós queremos deixar esse lado para ir outro lado. Amém? Do outro lado não existe mais. Também os problemas daqui, do outro lado também não tem. Do outro lado não existe mais fim. Os problemas daqui, do outro lado não tem. Do outro lado não existe mais dor e ninguém sem amor. Do outro lado não tem. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado vai ser tão diferente, divisão entre os crentes. Do outro lado não tem. Do outro lado as denominações, seus princípios e padrões. Do outro lado não tem. Do outro lado, no princípio e o fim, vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canção de louvor. Do outro lado é céu. Do outro lado. Do outro lado o princípio e o fim. Vamos ver ao subir para a glória de Deus. Do outro lado vai ter festa de amor, com canções de louvor. Do outro lado é céu. Amém. Glória a Deus. A misericórdia de Deus revelada. Nós vemos aqui no livro de Isaías, capítulo 53, nós vemos o Senhor, através desse grande profeta, falando sobre o tempo da manifestação da maior pessoa que já veio nesta terra, Senhor Jesus Cristo. E Isaías, cheio do Espírito Santo, escreve
deveria ter escrito no final e escreveu logo no princípio. Os irmãos entendendo? Você pode observar que Isaías 53 dá a entender que é o final da leitura, mas é o princípio. Mas ele está falando de quem entendeu ou quem recebeu graça do Senhor, bondade do Senhor, para que a manifestação desse Messias, deste Cristo, deste Emanuel, nos dias da sua profecia, quem foi maravilhado com isso? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado? Aí está escrito manifestado. O braço do Senhor. O braço do Senhor não é um braço. Não é um braço com músculos e cotovelos e dedos e unhas. Não. O braço do Senhor aí é a vontade do Senhor. A quem foi revelado o braço do Senhor? A quem foi revelado esta grande obra? A quem foi revelado esta grande obra redentora, de redenção? Eu creio que aqui está alguns nessa noite. A misericórdia do Senhor só é revelada para quem é predestinado, eleito. A misericórdia do Senhor ela é revelada somente para aqueles que de antemão estavam nos pensamentos de Deus. E que depois esses pensamentos se tornaram atributos. E depois desses atributos se tornaram manifestos. E esta manifestação resultou depois na eleição de quando aquele homem e aquela mulher atendeu à voz de Deus. Porque Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, delas eu sou conhecido, elas ouvem a minha voz e me seguem. Por isso ele disse uma certa vez que nenhuma daquelas que o Pai lhe havia dado em sua mão se perderia. No livro de São João, capítulo 6, quero que vocês acompanhem junto comigo. No livro de São João, capítulo 6, verso 40, para você ver que o nosso valor, quero que os irmãos entendam, não importa o que você tem sido, não importa o que você é, não importa o quão frágil ou quão independente ou quão você possa trazer uma negação, ou que seja uma negação para os olhos do mundo. Não importa. Se você é um filho de Deus predestinado, o profeta diz que você não teria que batalhar no sentido para ter vida eterna. Nenhum salvo batalha para ter vida eterna. Nenhum eleito batalha para ter vida eterna. Vocês dizem, mas peraí, pastor, aí fica fácil demais. O profeta diz, se uma vez você foi parte dos pensamentos de Deus, e eles são eternos, você foi eterno com Deus sempre. Os irmãos entendem? Então, a única coisa de um eterno, de um eleito, a única coisa que ele tem que fazer é só voltar para o lugar de onde ele veio. Amém, irmãos? Amém. É só ele dar meia volta e voltar do lugar de onde ele veio. Jesus fez isso. E ele era um atributo do pensamento de Deus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele era aquele que estava prometido que viria ao mundo para tornar-se na pessoa de Deus. Depois dele vir ao mundo, manifestar, ele manifestou os pensamentos de Deus, foi a palavra expressa manifestada em carne. Depois que terminou, ele disse, agora estou voltando de novo. Vim de Deus, estou voltando para Deus. Amém? Assim que é um eleito, um redimível, que se encontra com seu nome no livro da redenção. O eleito, o redimível, ele apenas reconhece sua redenção. Ele apenas reconhece seu Deus. Reconhece que ele tem parte com Deus, faz parte de Deus. Porque se eu sou filho do meu pai natural, eu sempre carregarei uma parte dele toda a minha vida, que é o seu sangue. Amém, irmãos? Amém. Não importa se eu vou morrer com 100 e tantos anos de idade. Mesmo nessa idade, ainda carregarei algo do meu pai. Se a natureza nos propõe isso, quanto mais os planos divinos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, no livro de São João, capítulo 6, verso 40, está escrito assim: porquanto a vontade, presta bem atenção, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho, e crê nele, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Agora, se tomássemos isso ao pé da letra, nem Paulo se salvaria. Nem Paulo se salvaria, porque ele não viu o Filho. Nós vimos? Você viu? Todo aquele que vê o Filho, você viu? Quem viu foi Pedro, Tiago, João, isso no natural. Mas aqui não é natural. Todo aquele que vê o Filho é entender. Amém, irmão? É aquele que entende. Quando Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, o grego está escrito assim, aquele que entende as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Amém, irmão? Aquele que vê o Filho. Eu não vi. Nem Paulo viu. Paulo viu ele de outra forma. Nem em carne ele viu. Para começar, Paulo estaria perdido se fosse necessário só de ver o Filho. Para começar, todos os demais mensageiros estariam perdidos pelo fato de não ter visto literalmente o Filho. E aqui está dizendo, aquele que vê o Filho. Então não é naturalmente falando, é entendimento aberto. Amém, irmão? Aquele que entende. Quando Deus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo para você ver o reino. Não era para ele ver assim uma abertura, um buraco e ver como é que é. Não, era entender. É necessário que você nasça de novo, Nicodemos, porque sem isso você não pode entender o reino, o plano de redenção. Amém, irmãos? Amém. Não pode. Isso é só para quem Deus predetermina. Isso é só para quem Deus determina. Para aquele que vê, entende, compreende. Para aquele que a revelação caiu como uma luva. Aquele pela qual a revelação transbordou. Amém, irmãos? É para esses. Então ele diz, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão de Deus que desce do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós.
Porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Amém? Amém. Então não é questão de fazer muita pergunta. Não é questão de murmurar tanto. Não é questão de questionar o que ele está fazendo. Amém? Amém. É isso. Não é questão de fazer um bom trabalho. É questão de quem o Filho quiser se revelar. Amém, irmãos? É quem o Filho quiser se revelar, dar-se a conhecer. Então observe que em São João capítulo 3, verso 3, aquele grande homem, aquele príncipe dos judeus, Nicodemos, ele enfrentou uma coisa terrível. Ele não conseguia entender poucas expressões de Jesus. Por quê? Porque seu entendimento estava de acordo com o seminário. Estava de acordo com a igrejologia, da ideologia dos mestres, dos fariseus daquele dia, de Anás e Caifás. Eles estavam liturgicamente bem, mas fora do plano, fora da revelação de Deus. A quem deu crédito a nossa pregação? E a quem Deus se manifestou seu braço? Amém? Amém. Que esforço Pedro fez para poder crer em Jesus? Que esforço os outros fizeram para crer em Jesus? Não foi vocês que se esforçaram por me escolher, em outras palavras, foi eu que escolhi a vós. Amém, irmãos? Então observe bem que aquele que entende, aquele que ouve as minhas palavras e crê, aquele que entende. Por isso que em cada era, Deus falando através do mensageiro, porque o mensageiro é o seguinte, o mensageiro é enviado para uma era na qual Deus sabe que naquela era tem sementes. Tem sementes. O que acontece? Deus então vai no mensageiro, o mensageiro abre sua boca, fala a palavra, e as sementes que Deus predestinou para estar em volta desse mensageiro, ouve a sua voz e o seu ouvido é aberto. Amém? Amém. Aí no final de cada era está escrito, aquele que ouve, aquele que tem ouvido, não é quem tem orelha, é quem tem ouvido. Aquele que tem ouvido, ouça, capta, entenda o que o Espírito está tentando dizer à igreja. Amém, irmão? Aquele que tem ouvido, todo mundo tem. Mas ele está falando aquele em especial, aquele em específico. Amém, irmão? Não é aqueles, mas aquele em especial, aquele em específico. Aquele que tem ouvido, ouça. Ouça. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, se você observar, nós vamos ver, então, que Nicodemos, ele quis entender através do seu esforço natural. E o seu esforço natural não deu em nada. Assim como qualquer esforço natural de querer ir para o céu e hoje, através de escola, de seminário, não vai dar em nada. Ele como pregador, falou umas coisas que não tem nada a ver com o céu. Como posso eu ser grande, voltar de novo para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Pregou coisa que não tem nada a ver com o céu. Amém, irmão? Não era naquele ponto. Será que o braço do Senhor não foi revelado a Nicodemos? Não foi. Nicodemos pode até aparecer em outra fase, diz o irmão Branham, mas não da noiva. Porque o braço do Senhor não foi revelado para ele. Quem entendeu, irmãos? Não foi revelado para Anás, não foi revelado para Caifás. Não foi. Então observe bem que é aquele que entende as minhas palavras e ouve e crê naquele que enviou. Agora observe bem que existe um entendimento aí que não é aquele entendimento no sentido estudioso. Esse entendimento que Deus exige, que Deus recebe de mim ou de você como ovelha,
que entende a sua voz, que capta a sua voz, ouve a sua voz e a nenhum outro vai seguir. Esse entender não é aquele entendimento pela qual você espalha um montão de livros no seu escritório e um por um você acaba sendo sábio. Não é isso. Não é a sabedoria de um rabino. É a sabedoria vindo de Deus. Amém, irmãos? É aquele entendimento que vem de Deus. É aquele entendimento que, se você entender uma partezinha do que Deus está fazendo, todo o restante Deus vai abrir para você. Amém? Uma partezinha. Você acha que Deus revelou tudo para Abraão quando ele foi chamado? Não. Deus, na jornada de Abraão, foi só revelando. A última revelação que Deus deu para Abraão foi quando ele apareceu em carne. Amém, irmãos? 25 anos depois. Foi a última aparição, foi a última revelação. Deus deu-se a conhecer a ele na forma de carne, onde ele apareceu naquele corpo que comeu, que bebeu. Agora, eu pergunto para você, Abraão tinha sabedoria ou tinha entendimento? Amém, irmãos? Ele tinha entendimento, ele tinha compreensão espiritual. Amém. Abraão não teve que fazer cursos para entender que o do meio era Deus. Amém? Abraão não teve que fazer curso de teologia para entender. Bom, eu tenho que estudar bastante para que quando eles aparecerem, eu tenho que ter entendimento para ver quem é o que é Deus, quem não é. Abraão não teve que ter curso, diploma para entender que aquele que estava no meio era o Senhor. Amém, irmão? Ele tinha revelação. Quem revelou para quem mostrou para Abel que era sangue? Qual foi a escola que ele aprendeu? Qual foi o seminário que ele foi? Que tipo de denominação ensinou Abel que deveria ser sangue? Que deveria ser oferecido sangue naquela oferta para agradar a Deus? Quem ensinou aquilo para Abel? Quem pregou para ele? Não foi porque Abel fez um curso fora do Éden. Não. Aquilo foi por inspiração, foi por revelação. Amém, irmãos? E por revelação, Deus deu a Abel a chance de fazer o que é certo. Não porque Abel era bom e tinha boas condutas, que era razoável. Não, não. É porque aprove a eleição de Deus para que todas as coisas fiquem firmes. Amém, irmão? Amém. Os irmãos estão entendendo? Então, observe bem que lá no princípio, bem no princípio, antes mesmo que houvesse nem essa palavra eternidade, bem lá no princípio, Deus estava com seus atributos. Quem são seus atributos? Pensamentos. São hoje pensamentos manifestados que veio nesta terra manifestar a palavra. Presta atenção, presta atenção, se nós estávamos em seus pensamentos e somos atributos dos seus pensamentos, o que você deve ser? Se ele é a palavra? Hein, irmãos? Palavra. O profeta disse que a palavra veio ao encontro da palavra. Amém. Amém, irmãos? Amém. Ele veio ao encontro da palavra. Se nós somos pensamentos de Deus, atributos de Deus, e estávamos em seus pensamentos, e esses atributos tornou-se manifestos, foi a expressão de Deus manifestada. Amém, irmãos? Não podemos ser outra coisa a não ser a palavra manifestada. Amém. Amém? Não podemos. Então você observa que os eleitos que estavam em Deus, lá na eternidade, eles não sabiam disso. Os cristãos não sabiam disso. Mas uma coisa me chamou a atenção, presta atenção. Eu acho que não sei se acontece com todos isso aqui que eu vou ler, não, irmãos. Não sei. É perigoso. Mas eu não sei se na verdade acontece com todos isso aqui. Deus que é rico em misericórdia. Presta atenção.
Muitos de vocês podem se juntar a mim neste pensamento. Quando você era um menino, um rapazinho, uma mocinha, você devia andar em volta e havia certas coisas que apenas onde elas não incomodavam as outras crianças, mas incomodavam você. Parecia como se houvesse alguma coisa em você que gritava. Havia Deus em algum lugar. Você ainda era um pecador. Você se recorda disso? A congregação diz, amém. Certamente. Agora, aquilo foi aquilo? Aquela era aquela pequena forma de vida que estava em você, então. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem, só que esses gritos que estavam dentro do eleito, na alma do eleito, não era perceptível. Mas algumas coisas poderiam acontecer. Eu me lembro que eu desde muito pequeno, palavrão, odiava palavrão. E eu era um católico, um pecador. Odiava palavrões. Quando era uma coisa assim esquisita, confusão, saía fora, não queria, aquele negócio todo, coração mole para certas coisas. Os irmãos entendendo, irmãos? Os irmãos entendendo? Minha mãe dizia assim, você vai, eu te bato. E eu falei, eu vou. Eu não via nada, irmão, não via nada. E aquilo voltava para trás. Os irmãos entendendo, irmãos? Ia nada. Os irmãos entenderam o que eu estou querendo dizer, irmãos? Vocês compreenderam o que eu estou querendo dizer? Vocês compreenderam que certas situações conosco lá atrás no mundo, se você dá uma olhadinha, dá uma mapeada lá atrás, nos seus movimentários, você vai ver, havia uma parte lá dentro que estava gritando o tempo todo. Aí o profeta vem e diz, e então, após algum tempo, você cresceu, e então você ouviu aquilo que você precisava ouvir. Talvez você foi à igreja, você escolheu isso e aquilo, entrou ali, entrou na denominação, entrou outra, mas mesmo assim aquilo não suportava. Mas um dia, sendo parte de você de Deus, Deus tinha que ter parte de você. Mas você sendo parte de Deus, Ele tinha que enviar uma parte dele para trazer você. Amém, irmãos? E quando você ouviu a palavra, você soube de onde você veio. Amém, irmãos? Você soube que aquela era a verdade que você tanto buscava. Você foi sempre esteve em você. A palavra, vendo a palavra que estava em você, que existia antes da fundação do mundo, viu a palavra que estava em você e a palavra veio para você. Amém, irmão? A palavra, irmão, não é enviada para quem não é a palavra. Os irmãos estão entendendo? Não importa o quão o eleito esteja aprofundado no largo do choro. Não importa o quanto enfiado sua cabeça na lama. Não importa. A palavra vem ao encontro da palavra. Tinha que ter uma parte de Deus no eleito em algum lugar, senão ele jamais ouviria isso. Senão ele jamais retornaria. Os irmãos estão entendendo? Como você pode voltar para a sua casa se você nunca teve casa? Amém, irmãos? Amém. Como Jesus poderia ter autoridade de dizer que voltaria para o céu do lugar onde ele se ele primeiro estivesse lá? Assim também são os atributos, os pensamentos de Deus. Nós estávamos em seus pensamentos. Mas eu não lembro, pastor. Pois é isso que o profeta diz. É isto que o profeta irmão Branham diz. Amém? Amém. É isto que o irmão Branham diz. Parágrafo 54 da mensagem Quem Este Melquisedeque. Vocês estavam lá, ali, em seus atributos. Vocês não recordam, mas estavam. Amém, irmão? Está vendo? Vocês não se recordam. Vocês não se lembram, mas vocês estavam. Não porque são somente uma... vocês não recordam, não. Porque são somente uma parte da vida dele. São uma parte de Deus quando chega a ser um filho ou uma filha de Deus.
exatamente como são uma parte de seu pai terrestre. Isso é correto. Amém? Amém. Vê? Por isso que você não lembra, por isso que nós não lembramos, por isso que nós nem passamos perto disso. Foi por isso. Vê? Então, quando você ouviu a palavra, então você entendeu. Você entendeu. Você ouviu, você compreendeu. Mas, pastor, eu não entendo tudo. Deus não pediu para você entender tudo. Deus não pediu para você entender tudo. Deus pediu para você crer. Você ouviu. Você ouviu. Você entendeu. Seu entendimento foi aberto. Você não tem dúvida nenhuma. Porque eu vou dizer uma coisa para você aqui, irmão. Presta atenção. A posição de um eleito não é fácil, não. Porque a posição do eleito, sendo parte da palavra, qualquer coisa vinda da palavra, se ele é um eleito, ele não duvida de nada. Amém. Ele não pode passar nem um pouquinho de dúvida na mente dele. Não pode passar nem um pouquinho. Porque depois de nascido de novo, irmãos, depois de nascido de novo, é depois que ele nasce de novo que ele é reconhecido como filho de Deus. Mas mesmo o eleito, predestinado no livro da vida, de qualquer forma, Deus tem que fazer uma forma para que ele nasça de novo. Mas como que isto começa? Começa entendendo, abrindo o entendimento, ouvindo a palavra. Amém, irmãos? Você pode observar que tudo está baseado no ouvir. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Amém, irmãos? Tudo está baseado no ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, quando isso é entendido, compreendido na alma, então você está começando a nascer de novo. Amém, irmão? Porque nascer de novo é deixar o velho entendimento para partir para o novo entendimento. Isso é nascer de novo. Amém, irmão? As pessoas não sabem o que é nascer de novo. Nascer de novo é deixar o velho entendimento e agora receber o novo entendimento. Amém? E isso é nascer de novo. Foi por isso que Anás e Caifás não quiseram nascer de novo. Eles quiseram entrar na barriga da mãe. Mas não era assim. Eles tinham que deixar a velha tradição, o velho entendimento, para poder receber o novo. Amém, irmãos? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? A quem foi revelado? Amém, irmão? Aleluia. Então, até hoje você não entende o que é o novo nascimento? Ah, então graças a Deus, porque eu deixei o velho entendimento pagão, doutrinário, denominacional, e agora já sou nascido de novo, porque eu entendi, mas espera aí. Um filho de Deus, quando nasce também, ele também deve agir como pai. Amém? Se você é nascido de Deus, e você é parte de Deus, e você é a palavra dele manifestada, como que a palavra de Deus se manifesta? Para começar, ela é luz o tempo todo. Ele disse, nós temos que ser a luz. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, observe bem que o irmão Branham, ele diz isso aí. Então, observe que nessa mensagem aqui, na mensagem O Éden Satânico, parágrafo 80, ele diz, a prostituta pode ouvir, o pecador pode ouvir, o ladrão pode ouvir, o bêbado pode ouvir, um mentiroso pode ouvir, um religioso pode ouvir, porém, aquele que ouve, ou seja, aquele que entenderá a minha palavra e crê naquilo que enviou, tem vida eterna. Amém, irmão? Está vendo? Todos podem ouvir, mas somente aquele. Quando se fala de aquele, é destinado. Amém, irmãos? Aquele que tem ouvidos.
Deus está declarando para o eleito da era, aquele em específico, que tem ouvido para ouvir. Amém, irmãos? Entenda. Vê? Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Amém? Tudo está na sabedoria e conhecimento prévio de Deus. Ele vive só e não há ninguém que lhe diga o que vai fazer. Amém? Vejam bem? Então, na mensagem necessária nascer de novo, parágrafo 43, parte B, o irmão Branham diz, este é um grande assunto. Na verdade, vos digo, vejam, vá à tradução grega e você encontrará que ver com seus olhos, você vê com seu coração. Amém, irmão? Vê? É com o coração. Vejam, você não pode ver o reino de Deus com os seus olhos, porque é um reino espiritual. Em outras palavras, você jamais será capaz de entender o reino de Deus até que você seja nascido de novo. Amém? Amém. Isto é todo um mistério não revelado. E quando você nasce de novo, os planos do reino e os planos de Deus são revelados para você. Amém, irmão? Os irmãos estão entendendo? É isso aí. É dessa maneira. Só que muitos não entendem isso aí. Muitos não compreendem. Muitos. Na mensagem Provando a Sua Palavra 68, ele diz, quando você entende, você crê. Não é o entendido filosófico. Você pega grandes homens entendidos hoje na mídia evangélica. Não são desses que a Bíblia está falando. Não são dos entendidos que Jesus disse em seu dia. Graças te dou, Pai, por ter ocultado os sábios entendidos. Não é os entendidos desse dia, filosoficamente falando, humanamente falando, teocraticamente, teologicamente falando. É dos entendidos daquele que Deus abre seu entendimento espiritual e que compreende a vontade e o reino de Deus abrindo seu coração. Amém, irmão? Quando você entende, você crê. Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Em outras palavras, é entender o reino, é entender o plano. Por que não entendem que a marca da besta é isso e aquilo outro? Por que não entendem que a pecado é isso e aquilo outro? Por que não entendem que não há três, é um só? Por que não entendem isso e aquilo outro? Deus só abre o seu plano de redenção, só dá a entender só para o eleito. Amém, irmão? Só para o eleito. Só esses e mais nada. Aquele que não nasceu de novo não pode ver. E outros falam, entender o plano. Porque o reino é o Espírito Santo em você. Aí o Espírito Santo em você faz você entender o reino. Amém, irmão? Você acha que entendeu essa mensagem por quê? Por causa do seu espírito? Seu espírito é contra essa mensagem. Tem que ser o Espírito Santo em você para poder fazer isso. Amém, irmão? Seu espírito é contra a mensagem. Seu espírito mundano, espírito humano, aquele espírito que foi colocado no seu corpo, moribundo quando você nasceu, aquilo é pecado. Aquilo tinha que ser mudado. Com aquele espírito você não pode entender isso. Com o espírito, com o seu espírito, você diz que nada. Com aquele espírito, que nada. Que mensagem, que nada, que nada. Mas Deus não pode usar o seu espírito para crer nele. Deus usa o seu próprio espírito para atender a ele mesmo. Amém, irmão? Por isso que uma partezinha de Deus tinha que estar em você. Mas, pastor, mesmo lá no pecado, mesmo lá no mundo, sim, tinha que ter alguma coisa de Deus. Amém? Tinha que ter. Tinha que ter. Mas, pastor, mas eu bebia, eu ia no baile, eu ia nisso, eu ia naquilo outro, eu xingava, eu jogava bola. De qualquer forma, Deus estava velando por essa semente o tempo todo. Deus estava de olho nela o tempo todo. Amém, irmão?
Aleluia. Vê? Por isso você tem que entender o que é isso em você. E a única maneira de você entender é comparar o que isto faz você fazer, é comparar o que isso faz você fazer com o que a Bíblia disse. Amém? A Bíblia diz, eis que enviou o profeta Elias. O Espírito predestinado dentro de mim sabe o que eu devo fazer quando isso acontece. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Amém. Aleluia. Glória a Deus. A quem foi manifestado o braço do Senhor. Veja, você é pouca coisa? Você não é não, irmãos. Você não é pouca coisa. 58. Veja. Deus, ele por ter providenciado um caminho para o povo, e então eles o rejeitaram. Agora, a razão pela qual eles o refutaram, falando lá do povo do deserto, é porque ali não há nada para receber aquilo. Olha a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, o povo não entende o que é a misericórdia de Deus. Porque ali não há nada para receber aquilo. Não existe nada para receber aquilo. Minha mãe costumava dizer, você não pode tirar um sangue de um nabo, porque não há sangue nele. Quem já viu nabo? Quem já comeu nabo? Nabo não tem sangue, mas ele é bem vermelhinho, não é? Aí você pensa, vou tirar sangue do nabo. Não tem, quando você abre, está tudo branco. Minha mãe dizia, você não pode tirar sangue de um nabo, porque não há sangue no nabo. Assim, se não há forma alguma de vida ali para receber isso, nunca será recebido. Amém, irmão? Tem que ter alguma coisa ali para receber isso. Os irmãos estão entendendo? Esta é a razão pela qual os fariseus podiam olhar direto na face de Jesus e chamá-lo Beelzebul. Um eleito com entendimento aberto jamais faria isso. Amém, irmãos? Pois não havia nada neles para recebê-lo. Isso quer dizer, não havia atributos. Não havia nenhum atributo, nem de pensamento, nem longe, dentro deles, para recebê-lo. Quem está entendendo, irmãos? Vê? Aí está. Veja. Você pode falar com pessoas, com parentes, com mãe, algumas vezes nas ruas, falar com elas sobre o Senhor, sobre a mensagem, e eles riem bem na sua face. Bem, nós estamos supostos a fazer isso de qualquer forma. Mas ouçam, nenhum homem pode vir a mim, exceto aquele que Deus predestinou. Deus tem que fazer o direcionamento. Ali tem que haver uma vida. Tem que ter alguma coisa ali antes para poder receber isso. Amém, irmão? Vê? Aí está. Ele fez essa provisão para aqueles que queriam ser redimidos. Amém? Amém. Vejam bem. Então você observa bem que tudo estava preordenado por Deus nesse sentido. E não tem forma alguma da pessoa escapar. Forma alguma. Pastor, um eleito predestinado ao céu tem alguma forma de escapar? Não, não tem. Mas uma pessoa que não é eleito, que não é predestinado para a salvação, tem a forma de escapar do inferno? Também não tem como escapar. Os irmãos estão entendendo? Não? Ninguém que é predestinado a ter vida eterna pode escapar disso. Assim como também aqueles que estão predestinados ao inferno não podem escapar dele. Os irmãos estão entendendo? Romanos 9, quero que vocês peguem comigo. Para você ver o que disse lá Isaías 53. A quem manifestou o braço do Senhor? Manifestou é revelou. A quem se manifestou? A quem revelou? No capítulo 9 de Romanos, versículo 22, 23 e 24, nós terminamos e nós vamos orar a Deus. Amém? Amém. Vamos lá, no 22, 23 e 24.
E que direis se Deus, querendo mostrar é revelar, sua ira e dar a conhecer, também é revelar, o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados ou prepararão? Está escrito prepararão ou preparados? Preparados. Preparados está no passado. Preparados para perder. 23. Para que também desse a conhecer, manifestar, revelar, amém, irmãos? As suas riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, amém, irmão? Que para a glória dantes lá atrás preparou. Aí ele fala, os quais somos nós, amém, irmão? A quem também chamou, amém, irmão? Vejam bem, misericórdia. A quem foi revelada a misericórdia? Deus deu a conhecer a sua misericórdia. A misericórdia hoje, irmãos, a misericórdia hoje não está em forma de livramento de acidente, não está em forma hoje de livramento de doença. A misericórdia hoje não está em livramento de não ficar na cama. A misericórdia hoje não está em forma de um câncer sendo curado. A misericórdia hoje está em forma de mensagem. Deus, olha, você pega, por exemplo, quando chegar em casa, procura, eu esqueci onde é, mas eu acho que está a partir do Salmo 90. Davi começa a falar sobre o sofrimento de Israel lá no Egito, sendo massacrado e trabalhando duro para Faraó. Aí Davi diz, e Deus enviou a sua palavra e o sarou. Amém, irmão? Isso é misericórdia. Quem estava doente lá dentro? Quem estava de cama? Quem estava paralítico? Não, não é isso. Deus enviou sua palavra e o sarou. Amém, irmão? Enviou a mensagem e o sarou. Sim, Deus enviou a mensagem. Enviou um homem com a mensagem e nos sarou. Amém, irmão? Nós aceitamos a misericórdia de Deus. Amém? Amém. Essa é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus vai dentro de um vaso. Vai dentro de um vaso. O profeta diz, não era Moisés que era a comissão de Deus ir para o Egito. Na mensagem, como serei contigo, serei com Moisés. Não foi um Moisés a comissão, foi aquele que estava dentro de Moisés que era a comissão. Deus, quando envia um mensageiro, Deus vai no mensageiro. Amém, irmãos? E se a misericórdia é rejeitada? Olha, olhava para Jesus, estava rejeitando quem, irmão? Rejeitando a palavra revelada, manifestada em carne. Por isso que a misericórdia foi revelada para nós na forma de palavra, porque Deus não busca um filho. Não existe nenhuma escritura que Deus busca um filho através de uma cura, através de uma libertação. Deus busca seu filho. Onde estás, Adão? Onde estás? É falando, amém, irmãos? É falando e eu ouvindo. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? É através da palavra. É eu ouvir a palavra. É eu ouvir aquela palavra. E aquela palavra de Deus. E se eu tenho uma parte de Deus dentro de mim, eu vou pegar aquela palavra e combinar com tudo que está dentro de mim. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos entenderam? Isso é misericórdia. E ele é rico em misericórdia. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos orar. Os irmãos que desejarem orar ajoelhado, em pé, fica à vontade, mas ore. Apenas ore. Ore. Você lembra de alguém, quer orar por alguém, por você mesmo? Faça a sua oração. Despeje em Deus o seu desejo, a sua ansiedade, os seus anseios. Despeje em Deus. Derrame-se em Deus. Busque a Deus agora. Vamos orar juntamente com o irmão Branham nesta hora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembrar do Adilson, que é parente do irmão Lafayette. Vamos orar. Vamos inclinar nossa cabeça do minuto.
Many times, Lord, I'm sure people don't understand when they think these things come easy. Oh, Senhor, muitas vezes, Senhor, tenho certeza que as pessoas não entendem quando pensam que essas coisas vêm facilmente. But there's a great day coming when Jesus shall come and all these sorrows will be wiped away. Mas há um grande dia que virá, quando Jesus virá, e todos os pesares serão enxugados. I pray, Heavenly Father, that you Sim, Senhor help Deus. us to be prepared. Eu oro, Pai Celestial, que Tu nos ajudes a estarmos preparados. Aleluia, meu That I Deus. promise when I kissed her on the cheek that morning that I'd meet her there that day. E aquela última promessa, quando a beijei na face naquela manhã, que eu me encontraria com ela naquele dia. I believe she'll be standing at that post screaming my name. Creio que ela estará em pé naquele posto, gritando o meu nome. I've lived true to that promise since, Lord. Tenho vivido fiel àquela promessa desde aquele tempo, Senhor. Around the world, in all kinds of places, trying to bring the gospel. Em volta do mundo, em todos os tipos de lugares, tentando trazer o Evangelho. Getting old, tired, wore out. Ficando velho agora e cansado, estou desgastado. One of these days, I'm going to close this Bible for the last time. Dia destes, vou fechar esta Bíblia pela última vez. Sim, meu Deus, é God, verdade. keep me faithful to the promise. E Deus, mantém-me fiel à promessa. Sim, meu Deus. Keep your grace around me, Lord. Mantém tua misericórdia em volta de mim, Senhor. Aleluia, And do meu not look at Deus. the things of this life, but live for the things that's beyond. Permita que eu não olhe para as coisas desta vida, mas viva para as coisas que estão além. Help me to be honest. Ajuda-me a ser honesto. Oh, Deus. Eu não peço um mar de rosas. Aleluia. Christ died there suffering. Não, Senhor. Quando meu Cristo morreu lá debaixo de sofrimento. Aleluia. Died like that. I don't ask for any easy thing. E todo o resto deles morreram assim. Não peço nada fácil. Sim, meu Just let me be Deus. honest, Lord. Oh, glória. Só deixa-me ser honesto, Senhor. Aleluia. Verídico. Let people love me so I can lead them. Aleluia. Deixa o povo amar-me para que eu possa guiá-los a Ti. Someday Aleluia. when it's all over, we gather around the evergreen tree. E algum dia, quando tudo estiver acabado, Sim, e meu nós Deus. nos reunirmos debaixo dos pinheiros, I want to Aleluia. get them in the hand, walk around to them, show the people there it's just simple. And Aleluia. all the others. quero pegá-la pela mão e levá-la para mostrar ao povo de Templo Ângelos. Just a great time there. Será um tempo maravilhoso, então. I pray that your mercies rest upon each of Aleluia. us here. Eu oro que tuas misericórdias descansem sobre cada um de nós aqui. Aleluia, Senhor. Your Lord may not even know yet. E aqueles que estão aqui, Senhor, talvez nem sequer te conheçam. Maybe they've Aleluia, got their little Deus. loved one across the sea yonder. E talvez eles tenham um pequeno ente querido além, no outro lado do mar. If they've never Aleluia, meu Deus. fulfill their promise, may they do it now. Se eles nunca cumpriram a promessa deles, que façam agora, Senhor. Aleluia, meu Deus. Enquanto nós temos nossas cabeças inclinadas, I Aleluia. wonder in this great, huge auditorium this Hallelujah. afternoon, será que neste grande, enorme auditório nesta tarde, how Aleluia. many of you say, Brother Branham, Aleluia. I want to meet my loved ones too? Aleluia. quantos de vocês dizem, irmão Branham, eu quero me encontrar com meus amados também. Aleluia. Eu quero, I've got Senhor. some loved ones just across the river yonder. Eu tenho entes queridos bem lá no outro lado do rio. Maybe you made a promise that you'd meet them. Talvez você fez uma promessa que você se encontraria com eles. Maybe when you told mother Hallelujah, goodbye Senhor out there at Jesus. the grave that day. Talvez quando você
se despediu da mamãe lá na sepultura aquele Aleluia. dia. Maybe when you told little sister goodbye, or dad, or someone in fifth grade. Aleluia. Talvez quando você se despediu da irmãzinha, ou do papai, ou de algum deles na sepultura. Aleluia. You've never made that preparation yet. Prometeu que você se encontraria com eles e você não se preparou ainda. Aleluia. Você não acha que agora é uma boa hora para fazer isso? Aleluia, meu Deus. Breaking down. Perdoe-me por chorar. Aleluia. Oh my, you don't realize, friend. Mas, oh, que coisa! Vocês não compreendem, amigos. You don't know what sacrifice. Vocês não sabem que Aleluia. sacrifício. That's not a spot hardly of the life story. Isso mal é uma parte pequena na história da minha vida. How many of you would like to raise up now and walk up here for prayer? Quantos de vocês gostariam de levantar-se agora e vir até aqui para a oração? Aleluia. I want to meet my loved ones. Dizer, quero me encontrar com meus entes queridos. Raise them out of the audience to come down here. Will you do it? Levante-se da audiência e desça até aqui. Você quer fazê-lo? Somebody has never made that preparation yet. Se alguém não fez essa preparação ainda, God bless you, sir. Deus te abençoe, Senhor. I see an age-colored man coming out. Aleluia. Others Oh, coming. Veja Deus, um homem tem velho de cor misericórdia, vindo, outros vindo. Move yourself. You in the Hallelujah. balconies up there. Just move right out into the aisle. Mova-se, você na galeria lá em cima. Aleluia. Simplesmente mova-se diretamente ao corredor. Stand up, you who wants to be remembered in a word of prayer just now. Ou levante-se, você que quer ser lembrado numa palavra de oração. Agora Aleluia. mesmo. That's it. Stand right up to your feet. That's good. Assim mesmo. Levante-se mesmo. Assim é bom. Stand up everywhere. You would say, I've got a father over yonder. I've got a mother or a loved one over yonder. Aleluia. Levante-se em toda parte. Você que diria, tem um pai lá longe, tem uma mãe ou um amado lá longe. I want to Hallelujah. go see them. Quero ir vê-los. I want to meet them in peace. Quero me encontrar com eles em paz. Will you raise up, just stand up to your feet anywhere in the audience? Você quer se levantar, simplesmente coloque-se em pé. Em qualquer parte da audiência, Stand up to your feet. Say, I want to. Glória a coloque-se Deus. em pé. Diga, quero aceitar. God bless you, lady. God bless you back there. Bless you up there. Deus te abençoe, senhora. Deus te abençoe você lá atrás e abençoe você lá em cima. Lord bless you here, sir. That's right. O Senhor abençoe você aqui, Senhor. É assim mesmo. Up in the balcony, the Lord bless you. Em cima da galeria, o Senhor abençoe você. All Abençoe around nós everywhere. aqui, Senhor. Stand up to your feet now. Abençoe I nossas have a word of vidas. prayer. Por toda Cura, Senhor, as parte, em toda enfermidades. parte. Levante-se Senhor, nós agora estamos para ter ouvindo uma a palavra voz de ungida oração. de Deus para essa era, Spirit Senhor. is here. Ó Deus, tem Moving up on our misericórdia, Senhor. hearts today. Estamos ouvindo a voz do Enquanto anjo, o Senhor, Espírito do Santo anjo está para aqui, essa era, e Senhor. movendo-se sobre nossos Tem misericórdia, corações Senhor para Oh, quebrantar-nos. You know what the church needs Aleluia, today is a Senhor breaking Jesus. up. Você sabe, o que a igreja precisa hoje é de um quebrantamento. We need Aleluia, to go down meu to Deus. the potter's house. Aleluia, Precisamos descer à casa do oleiro. Our aleluia, Deus. homemade theology sometimes doesn't work so good. Nossa rígida teologia caseira às vezes não funciona É bem. What verdade. we need is an old-fashioned breaking up. Aleluia, Deus. Repentance in our hearts getting mellow towards God. Sim, Deus. Porque nós precisamos de um quebrantamento à moda antiga, Aleluia. arrependimento em nossos corações, Sim, meu aprendendo-nos Deus. com Deus. Aleluia. Not all now that's ready to stand. São esses todos os que agora estão prontos a se levantar. Let us bow our heads then for prayer. Vamos inclinar nossas cabeças então para orar. Oh Lord,
Oh, who Senhor. brought again Jesus from the dead to justify all of us by faith believing. Ó Senhor, Sim. quem trouxe Jesus de novo para os dos mortos, para justificar todos nós pela Aleluia, fé, obrigado, crendo. I Deus. pray, Lord, that these who are standing down to Hallelujah. their feet to accept Thee, I pray that forgiveness will be to them. Eu oro, Senhor, que estes que estão em pé Aleluia, agora Deus. para aceitar-te, eu oro que perdão seja para eles. Amém, Oh, Senhor. Lord, I pray that they will Amém. accept You as their Savior and King and lover. Eu oro, Senhor, eu oro que eles te aceitem como teu Salvador e Rei e Amador. Aleluia. Maybe they got a mama or a papa, somebody just across the sea. E talvez eles tenham uma mãe ou um pai ou alguém apenas do outro lado do mar. There's one thing sure, they got a Savior. Há uma coisa certa, eles têm um Salvador. May they be Aleluia. forgiven of their sins. Que eles sejam perdoados de seus pecados. Sim, All their Deus. iniquity Oh, blotted out. grande E toda a Deus. sua iniquidade apagada. Their souls Aleluia, may be Deus. washed in the Sim, blood of Deus. the Lamb. Que suas almas sejam lavadas no Aleluia. sangue do Cordeiro. Aleluia. And they live in peace Aleluia. from hereafter. E que vivam em paz Amém. de hoje em diante. Amém. Some glorious day when it's all over, may we gather at Your house. E algum dia glorioso, quando tudo estiver acabado, É que verdade. nós nos reunamos em tua casa. And be Amém, there Senhor as Jesus. unbroken families to be our loved ones that's waiting on the other side. E estejamos lá como famílias inteiras para encontrarmos com nossos amados que estão esperando do outro lado. Aleluia. We commit them unto Thee, Isto nós entregamos eles a ti, that Thou wilt keep him in perfect peace whose heart is stayed upon Thee. pelo que tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme nele. Amém. And Lord, Concede o Senhor, as we commit them to Thee, in the name of Thy Son, the Lord Jesus. Amen. e entregamos eles a ti, no nome de teu Filho, o Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Expectativa. Se você veio aqui só para achar algo para criticar, o diabo, por certo, lhe mostrará o suficiente para criticar. Certamente que sim. Você não sabe o que espera. Alguém diz, se eu pudesse... Aleluia. A oração continua. Se eu pudesse ver algo, só assim veria. Você Aleluia. verá o que espera. Eu espero ver nesta noite ao Espírito Santo vir e manifestar-se em poder, derramar sua glória nesse edifício. Você receberá o batismo do Espírito Santo, Amém. pecadores chorando, doentes sendo curados, todos os tipos de maravilhas, porque Jesus Cristo tem prometido. Eu creio nas promessas. Oremos. Pai Celestial, Aleluia. porquanto tua palavra é a verdade, Aleluia. confirma a tua palavra com prodígios e maravilhas de Jesus ressuscitado. Amém, Senhor. Sabemos que quando ele esteve aqui na terra, ele não reclamou ser uma grande pessoa. Ele só afirmou que tu lhe mostraste provisões que devia fazer. Ele sabia os pensamentos das pessoas, suas condições. Sim, meu Deus. Ele soube quando a mulher com fluxo de sangue tocou suas vestes. Ela estava ali e não podia esconder-se, porque Jesus a estava olhando. Ele sabia. Ele disse, tua fé te tem salvado. E Pai, sabemos que ele está aqui hoje à noite porque ele Aleluia, prometeu estar. verdade. Enquanto nossa confiança está ancorada nele, na sua palavra, estamos seguros de que o temos visto pela manifestação de sua grande ressurreição aqui na terra, trabalhando entre seu povo e na igreja. Amém. E, Senhor, permita-nos ser hoje os doadores desta luz, que quando aquele grande drama se estender no fim do caminho, e cada um de nós levantar perante Ti, e a grande tela for baixada,
e nossas vidas nesta geração mostradas à nossa frente, Deus, deixe-me ouvir a minha voz gritando contra a injustiça e chamando as pessoas para crerem em Jesus, o teu Filho. Abençoa o povo nesta noite, todos neste calor. E eu peço a Deus que nos dê uma bênção especial. Faça com que o poder, consolo do Espírito Santo tire todos os pesadelos. E, Senhor, santifica o teu servo agora mesmo para o culto que vem. Libera aqui, consciente que eles olharão para cá. Rogo, Pai, em humildade, que tu deixes a todos conhecer o teu grande e glorioso poder. E se teu inimigo servo tem achado graça em teus olhos nesta noite, Aleluia. tome esta indigna pessoa. Aleluia. Tire o ego de mim e entre, Senhor Jesus. E fale ao teu povo. Aleluia, meu Deus. E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as Aleluia. batalhas terminadas, a fumaça dissipada, Aleluia, Senhor. todas as Bíblias fechadas, e Aleluia. subirmos a tua casa naquele amanhecer, Aleluia. naquele amanhecer eterno e brilhante, Tem misericórdia. quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia, com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, Aleluia. veteranos com cicatrizes de batalha, Aleluia. lágrimas de alegria, caindo de nossos rostos, Oh, e o Deus. rei saindo em sua beleza, e Aleluia, santidade, aleluia. andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado. Aleluia, Entra no gozo do meu Deus. Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Aleluia. E ajude-nos nesta noite, Senhor, para esquecermos todas as coisas do passado e prosseguirmos ao alvo. Sim, meu Que teu Deus. Espírito venha e manifeste a teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Enquanto me esforço como um mortal para falar de ti como o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque te pedimos no nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer a Deus. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Mais uma vez. Eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Aleluia. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Sábado às 19 horas, Santa Ceia, a ceia do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Amém.